Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de falarmos mais a respeito da Sua palavra, do Seu amor. O meu desejo é que você e sua casa estejam em paz, estejam bem, que tudo esteja na perfeita comunhão da doce consolação do nosso Espírito Santo, que não tenha faltado nada para você, que seus familiares estejam com saúde, enfim, esse é o que nós desejamos para você que está nos assistindo aí do outro lado. Em continuidade ao nosso estudo da nossa escola dominical, nós vamos estudar hoje a lição de número 4, que tem por título a iluminação espiritual do crente. O texto áureo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e o versículo 17. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a esperança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura em classe está no livro de Efésios, é o livro ao qual nós estamos estudando neste trimestre, o capítulo 1, do versículo 15 ao 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Os irmãos sabem, os que têm acompanhado a escola dominical, ou até mesmo que já tiveram oportunidade de ler o livro de Efésios, que o apóstolo Paulo ele está dirigindo uma carta, uma mensagem para uma igreja, para a igreja dos irmãos que estavam em Éfeso. Então, quando nós acabamos de ler aqui nessa leitura bíblica em classe, Paulo ouviu um bom testemunho daqueles irmãos. Olha que interessante. Então, depois de ele ter falado nas primeiras lições, de ter falado sobre as bênçãos espirituais que estavam destinados aos eleitos, aos predestinados, que nós estudamos nas primeiras lições, agora ele recebe uma informação sobre a condição espiritual daqueles irmãos. O apóstolo passa a dizer que que estava a ouvir a respeito daqueles salvos enquanto estava preso. Os irmãos sabem que Paulo estava preso, mas recebeu um relato daqueles irmãos, de como eles estavam na fé, na perseverança em Cristo Jesus. Logo de início, a gente já tem uma importante lição nesses dois primeiros versículos, de qual é o nosso comportamento, do que estão falando de nós. Observe que Paulo ouviu coisas boas daquele povo, daquela igreja. O versículo 15 diz: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós, e também ele ouviu sobre o amor que tinham dos irmãos uns para com os outros. Isso é muito importante, porque tudo que nós fazemos, existe uma testemunha de pessoas à nossa volta que estão testificando daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Mas a informação, Paulo estava preso, não sabem, essa carta foi escrita por Paulo estava preso. Mas ele recebeu de alguma forma, não sabemos como, o relato do proceder daqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam procedendo na fé e estavam procedendo no amor de uns para com os outros. É importante a gente falar isso, porque o testemunho dos irmãos lá em Éfeso era o melhor. Era o melhor possível. E qual é
testemunho que nós temos dado, né, se portado diante daqueles que estão à nossa volta. Qual o testemunho que a nossa igreja tem dado para as demais igrejas ou para aqueles que estão à nossa volta? Qual o testemunho que você tem dado na sua casa, na sua família, para aqueles que estão à sua volta? Isso é muito importante. Por isso que Paulo agora ele vai mostrar, pedir para Deus, ele ouve uma coisa boa daquela igreja. E aí ele vai pedir a Deus que o Senhor ilumine mais, que o Senhor aumente a graça daqueles irmãos, mas que eles possam enxergar, através do entendimento da palavra de Deus, quais grandezas ainda tem para eles ainda descobrirem de Deus. Então por isso que Paulo aqui fala, não cesse de dar graça de Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A leitura, a leitura que nós fazemos, e o título da lição, diz que a iluminação espiritual do crente. O crente, depois que ele aceita Cristo Jesus, que ele aceitou a Cristo Jesus, que ele teve um encontro com o Pai, que ele teve uma mudança de comportamento, que foi lavado no sangue de Cristo, ele passou a ser iluminado. Aquilo que outrora o inimigo tinha obscurecido na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus, que ele não tinha conhecimento de Jesus, agora ele passa a ter. Por isso que Paulo, nas suas orações, nas suas intercessões para aquele povo, ele pede que o Senhor amplie esse conhecimento, aumente essa revelação de Deus para aqueles irmãos. Então essa é a leitura, ou este é o texto que nós vamos abordar nesta manhã. O pedido de Paulo pelos Efésios, a oração de Paulo era para que o Pai desse aos Efésios um espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação em seu conhecimento. Revelação, que significa descoberta. Ora, a partir do momento que nós entramos em comunhão com Cristo, muitas coisas vão ser reveladas para nós, principalmente na palavra de Deus. A cada versículo que você medita, a cada palavra que você ouve, a cada leitura que você vai fazendo na palavra de Deus, as coisas que outrora eram obscuras vão se fazendo revelação na sua vida. Mas isso é uma prática, é um cotidiano. À medida que você vai se aproximando de Deus, as coisas, você naturalmente vai se tornando sábio, e as coisas naturalmente o Espírito Santo vai te revelando. Por isso que o desejo de Paulo, o pedido de Paulo na oração, era para que Deus os tornasse, aqueles irmãos em Éfeso, mais sábios, e que Deus os revelasse cada vez mais, cada dia mais, o seu amor, a sua vontade, através da sua palavra. Por isso esse espírito de conhecimento, juntamente com o espírito de sabedoria, providenciariam a iluminação dos olhos, o entendimento dos crentes de Éfeso, para que eles pudessem saber qual a esperança da vocação e quais as riquezas da glória na sua herança dos santos. A salvação em Jesus Cristo abre-nos a visão espiritual, como nós já falamos. Antes de sermos salvos, éramos espiritualmente cegos. Por quê? Porque o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento daqueles que ainda não levantaram, não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Então o Deus desse século é Satanás. E ele tem cegado o entendimento, fechado os olhos daqueles que ainda estão sobre as suas garras, para que não enxergam a verdade, ou para que não vejam as preciosidades que tem a palavra de Deus. Por isso que eu e você somos felizes, somos alegres, porque hoje nós somos sábios e hoje nós temos a revelação do Espírito Santo. Isso é a iluminação espiritual do crente, por isso que nós somos iluminados. Porque nós somos sábios, recebemos a revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus tem guiado o nosso caminho, nós não estamos mais no escuro, nós sabemos para onde nós estamos indo e aonde nós estamos andando. Por isso que o homem no mundo ele é tido como cego espiritual. O que adianta enxergar com os olhos físicos, mas não enxergar com os olhos espirituais? Nós, além de enxergarmos com os nossos olhos físicos, nós também enxergamos mais do que isso, com os olhos espirituais. Isso é muito importante. A visão espiritual leva-nos a divisar as mansões celestiais, faz-nos enxergar o que estamos esperando, ou o que nos aguarda.
Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, dizendo que são cristãos, grandes movimentos evangélicos que têm estado aí na mídia, levando as pessoas não a uma visão espiritual, mas sim a uma cegueira espiritual. Porque essas pessoas, essas igrejas, esses movimentos, têm pregado as bênçãos dessa terra, têm focado nas pessoas a serem felizes ou herdarem as bênçãos aqui. Mas o crente que tem a visão espiritual aberta por Deus, que tem essa visão espiritual iluminada através da palavra de Deus, a visão dele é maior. Ele já contempla o que é eterno, aquilo que não vai passar. Um texto aqui que diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 19, diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em quem nós estamos esperando? Só nesta vida? Ou nós estamos desfrutando de Deus nesta vida, mas com os nossos olhos espirituais abertos para o que nos espera na eternidade? Estes precisam, aqui é um texto que eu estou meditando também, aqueles que estão enxergando só nesta vida, aguardando o Senhor só nesta vida, ou querendo desfrutar das bênçãos só nesta vida terrena, eles precisam receber o espírito de sabedoria e de revelação para que saibam a esperança da sua vocação, que foram salvos para irem para os céus e não para terem benefícios somente aqui na terra. Nós fomos salvos para quê? Para ficar aqui na terra? Para desfrutar do amor de Deus aqui na terra? Observe que nós falamos na aula passada aqui, a salvação começou em Deus na eternidade, e a salvação terminará quando nós chegarmos no céu, quando formos revestidos da glorificação. Então, a salvação começa no céu e terminará no céu. Por isso que nós não podemos esperar somente nesta terra. Por isso que Paulo aos Coríntios diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, esta vida que eu e você estamos tendo aqui na terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que desfrutar das bênçãos do Senhor aqui, mas sabendo que o nosso fim não é aqui, que o nosso fim é as mansões celestiais. Amém? A nossa lição está dividida em 3 partes. A primeira parte da lição vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. A segunda parte vai falar sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. E a terceira parte vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. A primeira parte já diz, que sobre ação de graças e intercessão. Observe que o apóstolo Paulo, ao ouvir o testemunho, a conduta daqueles irmãos, ele começa dando graças a Deus por isso. Paulo ele foi muito feliz, Paulo, ele, além de instruir os irmãos, ele também orava, uma oração intercessória. O que é uma oração intercessória? É uma oração que você não pede para você. É errado você pedir para você? Não é, claro que não é. Mas em nossas orações nós temos que destinar uma parte da nossa oração também intercedendo pelos demais irmãos, pelo nosso país, pela nossa sociedade, pelos nossos governantes. Tudo isso é oração intercessória. Então Paulo aqui, ele começa o seu texto já dando graças a Deus, primeiro agradecendo pela conduta, pelo que ele ouviu de bom dos irmãos, e também intercedendo para que Deus continuasse aumentando, iluminando ou se revelando para aqueles irmãos. O texto aqui na nossa lição, no tópico 1, na parte 1, diz assim: ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. E aí a lição coloca aqui para nós lermos 1 Coríntios 2, 14 e 15, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse era um desejo de Paulo, que os irmãos
à medida que fossem se aproximando de Deus, à medida que Deus fosse dando sabedoria, à medida que eles forem tendo conhecimento na palavra de Deus, que eles deixassem o homem natural de lado e se revestissem do homem espiritual. Esse é o desejo de Paulo. E essa tem que ser a nossa meta também. O homem natural, ele olha e confia no que ele está vendo, no que foi ensinado para ele. O homem natural, ele crê que a ciência tem a resposta para tudo, que a medicina é a única fonte para ele, que a esperança dele está nos recursos que ele dispõe na mesa. Esse é o homem natural. Ele confia naquilo que ele está vendo, ele confia naquilo que está à sua volta, ele confia naquilo que a ciência humana está dizendo, naquilo que os homens mais sábios da Terra estão dizendo. Mas o homem espiritual, ele analisa tudo isso. Observe bem, o homem espiritual, ele não deixa de ser sábio, ele continua sábio. Ele olha o que a ciência está dizendo, ele analisa o que a medicina está dizendo, ele analisa o cenário econômico, o que a mídia está dizendo, ele analisa tudo isso. Só que os olhos espirituais, eles estão acima disso. Ele começa a contemplar isso aqui na Terra, mas também com uma visão espiritual das coisas. Por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele conhece, ele pode entender as coisas espirituais porque ele tem os olhos espirituais. Então, ele pode discernir isso. Por isso que o Evangelho é pela fé. E o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que não conhecem. Aqueles que não conhecem o Evangelho, para eles é loucura. Nós cremos em Jesus, que nós acreditamos que Jesus veio a este mundo, que Jesus morreu e que Jesus há de nos levar para o céu. Isso é loucura para o homem natural. Mas para o homem espiritual, nós cremos, nós acreditamos e nós confiamos nessa palavra, porque a nossa base de fé está alicerçada na palavra de Deus. Pois bem, a esperança da vocação é a parte 2 do tópico 1. Diz assim: Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Segundo, a chamada abrange o serviço de santificação no presente. Isso é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E terceiro, a participação gloriosa no futuro. Então aqui a salvação, a nossa chamada, ou a nossa esperança, né? A nossa esperança ela se divide em 3. Nós já fomos chamados. Aceitamos o chamado. Segundo, no modo presente, nós estamos no estágio de aperfeiçoamento e no estágio de separação, de santificação. Esse é o estágio que você estamos participando. Então observe que a salvação já começou no passado, nós fomos chamados e demos ouvidos ao chamado. Amém? Isso já foi. No presente, estamos no estágio de santificação progressiva. A cada momento, a cada dia nós estamos nos santificando, a cada dia nós estamos nos aproximando mais de Deus. E isso até que nós partirmos para a eternidade ou até que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja. Então isso aqui é contínuo, é diário. E terceiro, é a participação gloriosa lá no futuro, quando nós chegarmos diante de Deus, tivermos os nossos corpos transformados e aí termina, né, a parte da salvação lá em Deus. E sobre isso, diz assim, 1 Coríntios 13 e 12, diz assim, deixa eu pegar aqui para ler com os irmãos. Ainda antes de ler 1 Coríntios, eu vou ler aqui com os irmãos um texto que diz assim, ó: Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo ereis gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora mudou. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio,
Então aqui Paulo, aos Efésios, capítulo 2, do 11 e 18, mostra as duas etapas da nossa vida, quando nós estávamos separados e agora como nós estamos reconciliados com Deus. E o texto que fala da nossa gloriosa esperança, né, quando nós chegarmos no céu, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aqui fala quando nós chegarmos no céu. Hoje nós conhecemos de Deus aquilo que Deus se revela para nós. Nós não conhecemos Deus em sua plenitude. É impossível o homem conhecer Deus na sua totalidade. Então hoje nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Nós conhecemos Deus aquilo que Deus se revela ou quer se revelar para nós. Mas conhecer Deus na sua infinita grandeza, no seu infinito poder, na sua infinita majestade, de glória, homem nenhum conhece. Mas Paulo está dizendo, porque agora vemos em partes, mas vai chegar um dia que nós o conheceremos como Ele é. Olha que coisa gloriosa. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Depois medite na sua casa. A parte 3 do tópico 1 vai falar sobre as riquezas da glória na sua herança. O apóstolo pede, para que os crentes entendessem as riquezas da glória na sua herança. Sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Como nós já falamos, perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos desfrutadas do porvir, tudo isso faz parte das bênçãos, das riquezas inesgotáveis que o crente recebeu através de Jesus Cristo. Um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Ora, o que tem reservado para nós, a riqueza de Deus para nós lá no céu, é uma coisa que não pode murchar, é incorruptível, é incontaminável, é incomparável, não tem prazo de validade. Tudo que nós ganhamos aqui na terra tem início, meio e fim. Tudo que nós alcançamos de bênçãos aqui na terra tem início, meio e fim. Inclusive a minha e a sua vida. Observe que a criança, aproveitando o gancho, nasceu a filhinha do nosso pastor Valdinei, que bênção. Aproveitando de dar os parabéns para o nosso pastor, para a irmã Valéria e toda a família. Mas observe, ontem nasceu a filha do nosso irmão. E que terá, ontem foi o início, tem o meio, que é a vida dela, mas vai ter um fim, já está determinado por Deus. Então tudo aqui na terra tem um começo, meio e fim. As nossas bênçãos aqui na terra têm um começo, meio e fim. Mas a herança que está reservada para o crente em Cristo Jesus é uma herança eterna, incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, que está... Pedro frisa bem isso aqui. Guardada onde? Na terra? Não. Guardada nos céus para vós. Então observe que não é errado desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra. Pelo contrário, Deus nos abençoa aqui na terra. Deus abre porta, Deus dá bênção mesmo, Deus cura, Deus faz muita coisa aqui na terra. Mas a nossa herança, aquilo que é eterno, aquilo que é grandioso mesmo, está guardado para vós, para mim e para você, nos céus. É isso que nós temos que ter em mente. O grande problema de muitos segmentos cristãos é que eles estão deixando essa grande herança, essa grande promessa de Deus em segundo plano e levando os seus adeptos ou seus membros a focarem aqui na terra. Mostrando que a grandeza é aqui na terra, que o melhor é aqui na terra. Não, meu querido. O melhor, o grande, o incomparável, ou que não tem preço, o incalculável, Pedro frisa aqui, você pode meditar na sua casa. 1 Pedro 1, 4 e 5. Está guardado nos céus. O melhor de Deus está guardado nos céus. Amém? A parte 3 fala sobre disso, sobre a herança, sobre a riqueza da glória da herança. E agora nós vamos entrar no tópico 2 da lição, que diz:
a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente, né, grandeza do poder divino, na verdade aqui ele está dizendo, né, o extraordinário, né, o excelente, né, grandeza do poder de Deus. A parte 1 desse tópico diz, né, sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente quer dizer extraordinário. O extraordinário poder de Deus. Grandeza, né, quer dizer enaltecer esse magnífico poder de Deus. Poder indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e salvação do homem. Falar do poder de Deus é falar sobre grandeza, poder extraordinário que não tem medida. O poder de Deus é incomparável, é incalculável. Você já parou para refletir qual é o tamanho do poder de Deus? A Bíblia diz que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Aquilo que Deus está pensando neste exato momento sobre a minha vida e sobre a sua vida vai se realizar. Deus não precisa nem verbalizar o que Ele quer. Isso mostra a grandeza, o poder extraordinário que Deus tem e exerce nesse mundo. Muitas das vezes nós somos levados pela mídia, pelas circunstâncias que estão à nossa volta, achando que o poder de Deus é limitado. Mas se nós meditarmos aqui, o poder de Deus é fora de qualquer medida, é fora de qualquer imaginação humana. Não tem limites o poder de Deus. Por isso, meu irmão, creia que o poder de Deus é extraordinário, é grande, é magnífico, é fora de medida. Não tem homem algum que consiga medir o poder de Deus. Ainda dizendo, né, a parte 2 do tópico 2 diz a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz o uso de 3 vocábulos: operação, força e poder. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis do poder e da força de Deus. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a ascensão de Jesus e colocado à direita de Deus nos céus. E 3, sua elevação acima de todo domínio, sobre todo domínio. Então, esses aqui são só 3 exemplos. Que poder foi grande que tirou Jesus daquele túmulo? Ressuscitou ele dos mortos e o retirou ali daquele túmulo. O ressuscitou ao 3º dia. É um grande poder. E o mesmo poder elevou Jesus aos céus e o colocou assentado à direita de Deus Pai. E terceiro, a Bíblia diz que Deus colocou o nome dele acima de tudo. Acima de todo nome aqui na terra, acima de qualquer autoridade, acima de qualquer título aqui que possa engrandecer o homem. Deus colocou o nome de Jesus acima de tudo isso. Isso mostra a grandeza e a força do poder divino. Amém? Ainda, né, falando sobre a natureza de Deus, o Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano. Não pode, nós já falamos. Eu e você, na nossa pequenez, na nossa alimentação, como barros que somos, como obra criada do Criador, nós não podemos conhecer Deus ou compreender Deus na sua completude. Mas nem por isso Deus nos deixou de se revelar. Então Deus tem se revelado através da sua palavra, Deus tem se revelado ao homem, Deus tem se mostrado para o homem, através da sua natureza, da sua grandeza, através do que Ele tem feito na sua vida. Tudo isso é Deus se revelando ao homem. Mas é claro que compreender Deus com a lógica humana, jamais. Explicar Deus na lógica humana e natural, jamais. Por isso que Deus é algo muito maior. E somente o homem espiritual, sábio, iluminado pela palavra de Deus, começa a conhecer Deus em partes.
vai ali conhecendo Deus, mas essa completude do conhecimento só se dará quando nós entrarmos na eternidade. A parte 3 da lição diz: Cristo, nosso exemplo de exaltação. E essa parte aqui, irmãos, foi talvez a parte da lição que mais me chamou a atenção. O autor ele foi muito feliz a aplicar o poder de Deus no que aconteceu com Cristo, e dando exemplo que se aconteceu com Cristo Jesus, é uma prova que vai acontecer na minha vida e que vai acontecer na sua vida também. Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. E aí, colocando, se nós lermos aqui o Atos capítulo 3 e 26, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia, ou o primeiro dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio também por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 23. E o autor está dizendo aqui que Cristo, em Adão, todo mundo morreu. Morreu nas ofensas, no pecado. Mas agora observe que quem ressuscitou primeiro dos mortos, ressuscitando no corpo de glória, e foi ao céu, foi Cristo. Então Cristo é uma prova que Ele é o primeiro que ressuscitou através do poder de Deus. Isso deixa muito claro. Cristo foi ressuscitado através do poder de Deus, foi feita a primícia dos que dormem. Mas esses que dormem são aqueles que dormem em Cristo. Aqueles que dormem em Cristo hão de ressuscitar como Jesus Cristo ressuscitou. Olha que coisa gloriosa. Na volta de Jesus Cristo, a Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Já pensou quantos que já partiram para a eternidade ao longo dessa vida aqui na Terra? De alguma forma nós não sabemos, às vezes nem tem mais alçado, não sabemos onde está alçado, não sabemos nem onde se enterrou, quantos já morreram há tantos anos atrás, mas o que Paulo está dizendo é que Cristo ressuscitou e que esses irmãos que dormem em Cristo também ressuscitarão. Então, dando o exemplo de Cristo. E outro texto diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Mas estamos falando dos que dormiram com o Senhor. Aqueles que partiram para a eternidade sem Deus, esses continuarão mortos e só ressuscitarão no último julgamento, que é do trono branco. É um outro assunto. Mas quem vai ressuscitar são aqueles que dormem em Cristo Jesus. Isso é glorioso, enche a nossa alma. Cristo foi o primeiro, deu exemplo. Deus Pai deu exemplo. Assim como Ele ressuscitou, tirou dos mortos e levou para os céus, é o que vai acontecer com aqueles que partiram para a eternidade, mas fiéis ao Senhor Jesus. Ainda o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim: e nos predestinou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem em Cristo eternamente. Isso aqui foi o autor que colocou na lição. Os crentes vencerão a morte. Jesus não venceu a morte ao terceiro dia? Quantos acharam que Jesus não ia mais ressuscitar? Jesus morreu, acabou. Sim, todos que dormiram, todos que partiram para a eternidade estão mortos. Quem ressuscitou? Quem ressuscitou como Jesus? Todos, irmãos. Se você for num cemitério, um lugar muito triste, você vai ver lá a data de início de vida da pessoa e a data de fim. Mas vai lá no túmulo de Jesus, ele não está lá. Isso é uma coisa muito gloriosa. Assim como aconteceu com Jesus, que venceu a morte, os crentes em Cristo Jesus também vencerão a morte naquele grande dia. Amém? A parte 2 diz assim: Cristo elevado à direita de Deus. Pela força, Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo
ao trono, pondo à direita nos céus, Efésios 1 e 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O Salmo de número 110 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Isso aqui foi Deus que fez com o Filho. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus elevou o seu Filho quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, e quando Jesus Cristo ascende aos céus, a Bíblia diz que o Deus Pai o exaltou de novo, de uma forma sobrenatural. Não há nenhum título nessa terra que está acima do título ou da grandeza de Deus. Pode pensar no homem mais importante dessa terra, o homem mais rico dessa terra, o homem que tem maior influência, maior poder. Pode imaginar nesse homem grande aí que você está pensando aí do outro lado. Este homem um dia terá que se ajoelhar diante do Todo-Poderoso e dizer que Jesus é o que tem o título dado por Pai. A Bíblia diz que Deus o exaltou ele, exaltou o Filho, e lhe deu o nome que está sobre todo. Aqui não está falando de nome Valdson ou Reginaldo, não, estão falando de título, de grandeza, de coisas que aqui na Terra está cheio. Aqui na Terra nós estamos cheios de títulos, cheios de grandeza. Homens que são limitados, homens que vão morrer, homens que vão partir para a eternidade, que se partirem sem Deus, estarão condenados eternamente, mas homens grandes aqui na Terra. Homens com poder, homens influentes, homens que decidem, até mesmo no meio evangélico, grandes líderes, tudo grande. Mas a Bíblia diz que quem Deus exaltou foi o Filho Jesus Cristo. Então o grau de exaltação, né, de honra, isso aqui é um grau de honra que Deus deu a ele. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Olha que coisa gloriosa quando nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Aqui, 1 Coríntios, né? Esse grau de exaltação vai vir para nós também. E quando isto que é corruptível, falando do nosso corpo, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que isso é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí vem a pergunta, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Jesus experimentou isso. Ele foi para a morte, ele morreu no seu corpo humano, como um homem, morreu. Mas ele se revestiu da imortalidade. E é o que vai acontecer comigo e com você. E aí quando nossos corpos mortais se revestirem de um corpo imortal, quando esse corpo fraco, abatido, se revestir da incorruptibilidade, nós vamos dizer assim: ó morte, onde está o seu poder? Ó inferno, onde está o seu poder? Aí sim nós vamos vencer. Assim como Cristo venceu, nós vamos vencer, porque Cristo foi o primeiro. E através de Cristo nós temos a segurança que o que aconteceu com Ele vai acontecer conosco também. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. O que aconteceu com Jesus foi obra do poder de Deus. E o que aconteceu com Jesus, essa grande obra do poder de Deus, vai acontecer conosco também. Ainda falando, né, terminando a nossa lição, falando sobre Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Nós já falamos aqui que Deus Pai, exaltou o Filho acima de qualquer título, acima de qualquer nome, acima de qualquer pessoa. Deus o colocou acima. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Então imagine, o título que Deus deu
ao Filho, a exaltação que Deus colocou no Filho é uma exaltação eterna. Pode se levantar ainda pessoas grandes no futuro, não importa, a exaltação de Cristo é eterna e não vai passar. Os títulos aqui da terra, as exaltações aqui da terra, tudo vai ficar. Mas a exaltação que Deus Pai deu ao seu Filho Jesus é algo eterno, que ninguém vai mudar. Pode se levantar, pode imaginar uma outra força grande, você pode falar, mas Satanás tem uma força. Sim, mas nem a força, nem o poder de Satanás arrancará esse título, essa glorificação, esse poder, essa exaltação que o Deus Pai deu ao seu Filho Jesus Cristo. Então, e segundo, Deus designou também para a igreja a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja. Nesse ponto, nós também nos igualamos, porque Deus deu, através de Jesus Cristo, com o seu poder, e o texto de Mateus 16:8 diz que nada pode prevalecer contra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque Cristo está à nossa frente, porque Cristo é o cabeça da igreja, porque Cristo, além de nos fazer seu povo, nós também desfrutamos dessa bênção de Deus. Se Deus exaltou o Filho e ninguém pode arrancar isso do Filho, nós também fazemos parte. Então nada pode prevalecer contra Cristo e nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Então tudo isso nós levamos como bênção para o povo de Deus. E entrando aqui na nossa conclusão, Paulo diz também, em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é? Paulo não está dizendo que ele estava insatisfeito, que iria partir para a eternidade. Tem muita gente, muitas das vezes está insatisfeito com a vida e quer partir para a eternidade. Eu tenho nessa minha visão que é um grande erro, porque a vida, ela é dada pelo dono da vida. E quem é o dono da vida? É Deus. E se Ele está deixando eu e você permanecer nessa terra, é porque Ele é o dono, Ele deu fôlego, e você tem que desfrutar desse fôlego de vida. Não importa se hoje eu estou aqui falando com você ou se amanhã eu esteja acamado no hospital. Estamos respirando, estamos com fôlego de vida, e o fôlego de vida é dele. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós é que o viver para ele é Cristo. Se ele está vivendo, ele tem que viver em Cristo. Tem que estar vivendo juntamente com Cristo. E se ele partir para a eternidade? Também partirá em Cristo. Por isso que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque estará eternamente com Cristo e ninguém tirará ele de Cristo. Quando o crente parte para a eternidade, ele parte com Cristo. E ninguém mais, nenhuma força mais, vai poder arrancá-lo dos braços do Pai. Mas e se estiver vivendo aqui? O viver tem que ser também em Cristo. Então observe que viver aqui na terra em Cristo e se partir para a eternidade é ganho. Por quê? Porque o morrer para o crente não é uma perca. Para os olhos de Deus é um ganho, porque ninguém mais vai tirar esta alma ali dos braços do Pai. O autor coloca aqui, a morte continua sendo uma inimiga, mas ela não é para ser temida. Não é para ser temida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas observe que aqueles que partem sem Cristo Jesus, ou aqueles que ainda não morreram, mas estão sem Cristo Jesus, aí ela deve ser temida. Porque se o homem parte desta vida e entra no estágio eterno sem Deus, não há mais o que fazer. Por isso que a morte, ela é temida, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós temos que pensar como Paulo. Para o crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso significa que morrer é receber mais de Cristo. Concorda comigo? Quando você parte para a eternidade, quem vai te tirar de Deus mais? Quem vai arrancar as bênçãos espirituais que está te esperando lá na eternidade? Ninguém mais vai tirar isso de você. Por isso que a ênfase para aqueles que estão aqui na terra é aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque muita gente pode estar hoje em pé, mas se não vigiar, amanhã cai. Mas aqueles que partiram em Deus, partiram com essa salvação, nada mais vai os tirar ali dos braços do Pai. E ainda para finalizar, 2 textos aqui em Efésios, em Filipenses 1:21 diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aqui estava dizendo a preocupação de Paulo. Paulo desejava estar com Cristo, mas o desejo dele, também a preocupação dele, era a vocação que Deus confiou nele, que era a instrução para as igrejas, a qual ele sempre enviou as suas cartas, estava orando, intercedendo. Então Paulo ficava nessa dividida, né? Estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é o desejo de todo, deve ser o desejo de todo crente, mas por outro lado, julgo necessário ainda ficar aqui, porque eu tenho que ainda acompanhar vocês. Então Paulo tinha esse zelo, esse cuidado com os crentes, seja em Filipenses, seja em Efésios, todas as outras cartas aos Coríntios. Paulo tinha essa preocupação de instruir, de cuidar com aqueles irmãos, permanecessem naquilo que eles foram instruídos. E, para finalizar, nós já lemos tudo que tínhamos falado. Então, esta foi a carta de Paulo aos Filipenses, também de Paulo aos Efésios. E o que nós tiramos de conclusão é que a iluminação espiritual do crente, a oração que Paulo pediu para que Deus iluminasse os irmãos ali em Éfeso, tem que ser a nossa oração. Que eu e você venhamos orar para aqueles que estão à nossa volta. Duas orações, para aqueles que estão no mundo, para que possam enxergar a revelação da palavra de Deus, e para aqueles que já estão na casa de Deus, para que Deus possa nos revelar cada vez mais. Então, essa é a oração de Paulo, que Deus iluminasse os irmãos ali em Éfeso e que Deus os abrisse a revelação da sua palavra. Amém? Então, que o Senhor Jesus continue abençoando você aí do outro lado, a sua casa, a sua família. E na próxima lição, a lição de número 5, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos orar e pedir que Deus venha continuar nos guardando. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós entregamos a tudo aquilo que nós falamos aqui da Tua palavra e do Teu amor, pedindo que o Senhor venha falar mais aos corações daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa, Jesus, revelar-se cada vez mais através da vida desse irmão, dessa irmã, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão ainda presos sobre o jugo de Satanás, que ainda estão com seus olhos tampados, cegos espiritualmente, mas que o mesmo Deus que nos abriu os nossos olhos, que nos libertou do pecado, é o mesmo Deus que tem o poder de arrancar esta vida que está também ainda presa sobre as artimanhas de Satanás. Também eu te peço que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, livrando de todo mal, de todo perigo, não deixando faltar o pão de cada dia, não deixando faltar principalmente a esperança da glória vindoura, que é muito maior do que a que nós estamos esperando nessa vida. Que esta fé, que essa esperança nunca venha nos faltar em nossos lares, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.